Opa! Olha lá. Pessoal, vamos dar início, então. Poli, já que você está dando o seu ar da graça aqui para nós, você faz a oração inicial para nós, por favor? Faço. Oremos então. Querido Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu, de estarmos juntos, Senhor Jesus, mas juntos online, cada um no seu cantinho, cada um no seu quarto, na sua casa, sendo a sua igreja dentro da sua casa. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor possibilitou que tivesse essas ferramentas, Senhor Jesus, para que no futuro nós pudéssemos nos comunicar e não ficarmos separados, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por essa escola sabatina. Obrigado pelo que nós iremos estudar hoje. Recapitular, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos no nosso dia a dia. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa escola sabatina. Que o Senhor abençoe também aqueles que não puderam entrar por alguma forma, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe do mesmo jeito. Esteja conosco, que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração nesse momento, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, reavivados pela Tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e também pedimos perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, vamos lá. Como eu falei, eu estou com o meu computador do trabalho, então tem algumas coisas que eu não tenho aqui. Eu vou colocar o hino para nós cantarmos através aí do YouTube. Vamos ver se não vai dar interferência aí. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar tudo no esquema aqui. Vamos lá. Vamos cantar o hino Nisto Creio. É um hino aí do CD de 2018. Vamos falar sobre a crença que nós temos, né, na palavra de Deus. Eu vou colocar no mute os microfones só para a gente, de repente, alguma interferência aí, ok? Criador, poderoso, pelo seu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, Trio meu Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus.
Salvador, do Santo Espírito, viúdo é o Deus de amor. Acredito em sua vida, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, viúvo é o Deus de amor. Acredito em sua vida, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus. Amém. Amém. Pera aí, pessoal. Ué. Para mim não tá aparecendo o botão de tirar o mute. Pera aí. Bem, Dudu. Então, mas para mim não tava aparecendo. Não tá aparecendo o botão aqui para mutar tirar o mute, mas enfim. Bem. Vocês, por favor, vão tirando o mute aí conforme a necessidade. Pessoal, vamos colocar rapidinho aqui a carta missionária, então, para nós darmos início, então, depois a recapitulação da lição, ok? Informativo Mundial das Missões. Perdão após o divórcio. Mari abandonou o marido quando estava com 30 anos, e os membros da igreja que frequentava a criticaram muito. Ela era membro de uma igreja adventista, mas depois das críticas, deixou de frequentar os cultos. Mari acabou se mudando para outra cidade, mas se sentia culpada e se perguntava se Deus a amava ainda. Ansiosa por respostas, certo dia ela assistiu um homem na TV falar: "Ninguém consegue perdoar por si mesmo. Precisamos da ajuda de Deus." Essas palavras a incomodaram. Mari percebeu que precisava perdoar as pessoas do passado e decidiu orar. Em lágrimas, ela pediu o dom do perdão e prometeu seguir a Deus caso tivesse uma resposta. Na mesma hora, Mari ouviu uma voz dizendo: "Eu lhe ajudarei. Leia a Bíblia e os livros de Ellen White." Naquele dia, após o trabalho, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lia a cada minuto livre a palavra de Deus. Em um ano, Mari leu 3 vezes a Bíblia e 5 livros de Ellen White. E então procurou uma igreja adventista naquela cidade. Ela foi orientada pelo pastor, começou a frequentar os cultos e logo seu coração foi sendo transformado. Algum tempo depois, Mari viu alguns membros de sua antiga congregação, mas para sua surpresa, não sentiu nenhum ressentimento por eles. Ela sentiu que tinha perdoado aquelas pessoas que haviam falado mal a seu respeito. Ela sentiu uma verdadeira paz.
Mari regularizou sua situação na igreja e hoje lidera um dos projetos que receberão as ofertas deste trimestre. Ela ainda lê a Bíblia diariamente e convida a você que ouve esse vídeo a receber também o dom divino do perdão. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. No Chipre, há apenas 7 congregações adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, sejamos liberais. Amém. 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 Irmãos, nós cantamos aí um hino que fala sobre o que nós cremos, né? E uma das dificuldades de muitas pessoas é entender o Deus triuno, né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E olha só a nossa responsabilidade, né? De pregar e de esclarecer para as pessoas o que a Bíblia fala sobre isso. E nós estamos chegando aí ao final do trimestre, né? Nós vamos recapitular a lição 12, essa vai começar, essa semana agora, né? Hoje começa a última lição do trimestre. Semana que vem teremos um 13º diferente, né? Mas não inexistente, tá? O departamento infantil já está se mobilizando, teremos aí uma surpresa. Provavelmente a gente vai ter que fazer a nossa classe semana que vem bem curtinha, para dar tempo para o pessoal conseguir aí apresentar, né, as atividades. Inclusive a Poli aí, no departamento infantil, já está mobilizando a sua classe dos primários. Irmãos, falta pouco para nós voltarmos a cultuar o nosso Deus no seu santo templo, hein? E você já fez a sua parte com o seu filho? Opa, já cobrei a mãe dele, inclusive. Amém. Tá? Já cobrei aqui, tá, Poli? Pode deixar que hoje chega esse negócio, nem que eu tenho que ir lá, mas hoje vai chegar. Obrigado. Porque a gente sabe que vem ao vivo, né? 13º. Então nós teremos aí algumas apresentações ao vivo, enfim, teremos um culto bem bacana. E como eu só reforçando, né, irmãos, falta pouco para nós voltarmos à nossa igreja, né? Aqueles que puderem estar presentes, né? Teremos aí algumas definições ainda. Em breve teremos novidades, então fica aí a expectativa, né? De nós podermos voltar aí a cultuar na casa de Deus. Então, que vocês possam orar para que nós possamos ser sábios nesse momento, tomar atitudes coerentes, né? Mas, muito em breve, nós teremos essa oportunidade maravilhosa de voltar à casa de Deus. Irmãos, como eu falei, né, eu fiz uma encomenda lá com o pessoal da casa, de algumas coisas, e a regra é que seria quem tivesse aí na classe dentro do horário. E o único que esteve dentro do horário é o nosso amigo Jeremias. Jeremias, libera o áudio aí, pode liberar. Porque eu não tô conseguindo, não tô achando... Vou passar a minha vez, Luiz. Vou passar a minha vez aí. Vai passar? Quem foi que entrou quem entrou depois de mim? O Elias. Elias foi então é ele. Poxa. Elias. Então, peraí, deixa eu mudar o brinde aqui. Eu ia mostrar um, vou mostrar outro, então. Já que estamos aí falando sobre a Bíblia, né, ao longo de todo esse trimestre, eu não sei se você gosta. Pastor Rodrigo Silva. Bom, Poxa, Uau! eu ia passar, mas não vou passar, não, eu quero. Esse é verdade. Por mim, Ô, Luiz! Ô, Luiz! Oi. Vou falar pro Nelson rever o passado dele. Não. O grande irmão merece, viu? Ele faz tudo que tá querendo dar um presente para esse grande irmão. Mas é assim, O Elias merece mesmo. Eu empresto para você, irmão. É só pegar o elevador. É só pegar o elevador e pegar dele, depois eu pego de você.
O livro, então, do pastor Rodrigo Silva, né? Escavando a Verdade, a Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia, né? Que legal! Assunto envolvendo aí o nosso trimestre. Tem um brinde muito legal para mulher, mas nenhuma mulher entrou dentro do horário aí, então vai ficar para a próxima. Obrigado. Opa, parabéns, Elias. Parabéns, Elias. E em breve eu te entrego aí o... Luiz. Não, Opa, pega o elevador e põe na mão do Jeremias. Tá Elias, emprestado, você viu? merece. Tá Elias, emprestado, você emprestado. merece esse presente. Ô, Luiz. Oi, Joel. Vamos... Você merece. Bom dia, Fala Joel. só 30 segundos. Obrigado. Opa, pode falar. Eu queria aqui, de uma forma especial, desejar um feliz anos para vocês. Obrigado. Abençoando a cada ancião aqui da nossa igreja. E que Deus continue iluminando, capacitando e tendo paciência com as ovelhas. Amém. Deus abençoe, viu? Pelo trabalho de vocês aí na nossa igreja. Amém, amém. Amém. Obrigado, Parabéns Joel. também pro irmão Joel, que o trabalho dele não é brinquedo, não. Né? Com Parabéns. certeza não. Amém. Mas hoje é o dia dos Luiz. ancião, né? Aliás, Ô, Luiz. reforçando justamente a necessidade de nós apoiarmos, né, esse departamento. Joel, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas para vocês terem uma ideia, a média de famílias que a gente estava ajudando aí, até antes dessa situação, era por volta de umas 10, 12 famílias. Isso. No último final de semana, o Joel entregou 21 cestas. Ou seja, Amém, Joel. Amém. o aumento A da glória de demanda. Deus. E tinha para todo mundo, né? Graças a Deus. E graças a Deus aí tivemos o mantimento para oferecer, né? Pior seria se tivesse, né, 21 famílias e não tivesse o alimento para doar a elas. Então vamos reforçar. Queria reforçar duas coisas, né? O Joel tem a campanha aí, máscara por quilo, né, não, Joel? Isso, 2 quilos por uma máscara. Pelo menos 2 quilos, ganha uma máscara. A irmã Antônia tem, sei que tem que... A irmã Antônia já Ô, Thiago. E os demais irmãos também, fiquem à vontade para passar. Luiz. Com certeza. Luiz. Opa, por favor. Ouvindo? Sim, sim. O Joel, ele é o nosso ancião ordenado. Ele só não está no posto esse ano, mas sempre será o nosso ancião. Exatamente, perfeito. Isso mesmo. Estamos para servir, né? Estamos Com para certeza. servir. Parabéns para você também, né, Joel? Irmãos, bem, por hora, acho que só esse reforço, né, para o pessoal da ASA. Então, se você puder colaborar com o departamento, independente da questão de máscara, né, a gente pode, só reforçando uma outra questão, eu não sei quantos de vocês utilizam o aplicativo 7Me para fazer a parte de fidelidade de vocês também. E eu, particularmente, tenho usado bastante, né, desde, na verdade, começou essa pandemia toda, eu só tenho usado o 7Me, e talvez não volte a usar outra forma. Mas lá você consegue fazer o seu dízimo, a sua oferta, através de transferência bancária ou através mesmo de cartão de crédito. E lá você pode também colaborar com outros departamentos, inclusive com a ASA. Então, quando você consegue selecionar lá a sua oferta, o seu pacto, né? Então você tem o seu dízimo, a sua oferta, o seu pacto. Que ele falou, não Ter aparece. alguma oferta direcionada, né? Se você quiser colaborar diretamente com algum departamento, você pode selecionar o departamento lá, selecionar o valor, e isso vai diretamente para o departamento, isso vai constar na nossa tesouraria para o departamento que você escolheu, tá bom? Então, só reforçando isso daí também. Então, de repente, Joel, não estou podendo levar o alimento. Pode passar através do 7Me que vai chegar para o Joel. Oi, Joel. Luiz, qual que é o aplicativo? 7Me, o número 7ME. Ok. Ok? Tá certo. E aí, mesmo membros que não sejam batizados podem fazer por lá. Pois não, João?
Rapidamente, é só uma sugestão, depois você pode ver com os anciãos. É uma sugestão, se a gente poderia, enquanto não voltar, né, espero que volte logo, e se não volta, se por enquanto não voltar esse mês ou o mês que vem, para a gente fazer aquele tour ali na igreja, pelo menos uma vez por mês, só para poder claro que o PRI, desculpa, o PRI tem feito um trabalho junto com a KP, né, tendo buscar os dízimos na casa dos irmãos, entendeu? Mas eu acredito ainda que, assim, por segurança da KT, do PRI, para ir na casa dos irmãos, que tem uns, e buscar o dízimo, fazia uma vez por mês lá na igreja, para entregar aquele mesmo sistema que foi feito antes. Joel, eu acho que no próximo sábado já está quase acertado um drive-thru, no sábado à tarde. Maravilha. Vai juntar com o departamento das crianças. Maravilha. Nós teremos uma reunião em breve, né? Mais tardar, acho que até segunda-feira a gente está se reunindo para definir alguns pontos. E esse esquema do drive-thru com certeza vai entrar nessa... Eu só estou comentando porque tem muita gente que não quer devolver no 7.000, entendeu? Não quer repostar. Muitas pessoas falam, porque muitas pessoas já me procuram, como é que faz para me entregar? Eu não quero entregar lá. Claro que é seguro, eu sei que é seguro, tudo, mas os irmãos, aqueles preferem, né? Preferem entregar na mão lá do tesoureiro e tal. Sim. E assim, é o costume de cada um também, né? Isso, aí não quer dar a impressão que tá desviando, tá indo pro 7.000, dá essa impressão para eles, né? Nós não, Joel, não é nem a questão de impressão de desvio, é como o Luiz falou, é costume. Você fazer as coisas pela tecnologia, computador, internet, nem todo mundo se habitua. Sim, pessoal, isso mesmo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Esse ícone branco aqui acho que não vai pegar, a câmera não vai pegar com muita nitidez. Mas aqui, no 7.000, você pode... Quando você entrar, 7.000... Quando você entra lá, já tem, você vai entrar com seu login, você vai fazer o seu acesso lá. Oi, que baixinho. Tá baixinho. Você tem algumas opções, inclusive a opção da escola sabatina lá, de você ver como se você já está em alguma classe, se não, você pode falar com o seu professor para cadastrar você na sua classe. Você tem aqui, opção de dizimar e ofertar. Tem uma opção aqui, a quarta opção, está aparecendo aqui, né? E você tem uma opção de extrato, né? Ou seja, você consegue acompanhar aqui as suas últimas movimentações, né? Que você fez aí, e também uma parte de transparência, até mesmo da tesouraria da igreja. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, aparece em formato de gráfico aqui, quanto que, né, como que foram as entradas, como que, se elas foram através da associação, o que veio de oferta, as saídas, né, a construção, despesas financeiras, eventos, né, manutenção da igreja, enfim, tem todo um detalhamento aqui muito bacana também. Mas, enfim, essa é uma opção, né, como a gente tem falado, mas nada forçado, é uma opção apresentada para os irmãos. Ok? Lu, muito bom pelo... a transparência, né? Oi, Lu. Bom dia a todos. Ainda mais a transparência, né? Que exatamente. A igreja tem e tudo. Nada fica às escuras, nada fica escondidas, né? Tudo é transparecido, tudo é lúcido, né? Para que os irmãos realmente tenham certeza que estão contribuindo para a obra, não para o bolso de algum pastor. Irmãos, deixa eu, só um último detalhe, é que assim, a partir do próximo trimestre nós teremos
alguns desafios aí para as classes, então os professores, né, já serão devidamente orientados, já que a gente vai muito em breve voltar a frequentar a igreja, então nós teremos algumas atividades aí para que as classes possam exercer as suas, né, atividades e cumprir com os desafios aí também, mas um deles com certeza é sempre estudar a lição, né? Inclusive lá pelo aplicativo, pelo 7Me, serão feitos os apontamentos pelos professores, então a gente não vai precisar mais daquele cartãozinho físico, tá? Inclusive o departamento infantil, Poli, você já está como professora lá, se você entrar no seu 7Me já vai aparecer você como professora lá, e você, de repente, se você não puder, né, estar frequente na igreja, presente na igreja, mas se você estudou naquela semana, você pode pelo menos avisar para o seu professor, olha, essa semana eu estudei, ele pode ir lá e colocar, talvez não a sua, talvez não, né, a sua presença não, mas pode apontar lá você como sendo um dos que estudou na semana, tá bom? Isso aí vai contar para as classes. Pessoal, vamos avançar aqui, que a gente, na verdade, conversou bastante, o horário está bem avançado já, 9h45. Vamos lá. Essa semana nós falamos sobre lidando com passagens difíceis. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui os meus slides. Vamos lá, creio que vocês estão enxergando aí já. Deixa eu só ver se eu consigo colocar um negócio aqui para eu poder... Aqui. E aí, pelo menos, eu consigo enxergar vocês aqui do lado. Eu consegui mexer um pouco nesse negócio aqui agora. Vamos lá. Pessoal, lidando com passagens difíceis, né? Eu revelo que eu achava que essa lição fosse falar para nós as soluções das passagens difíceis, né? Essas dúvidas que a gente tem na Bíblia, algumas situações que a gente até é colocado, de certa forma, de calça curta aí, quando nós estamos aí, de repente, dando algum estudo bíblico e vem alguns questionamentos, algumas perguntas que nos deixam, de certa forma, intrigados, né? Não saber como responder. E a lição vem falando que isso daí não é uma coisa nossa, né? É interessante, porque o próprio verso, né, vem falando lá de 2 Pedro 3, 15 e 16, quando fala que o próprio Pedro, quando estava ali falando, ele reconheceu que algumas coisas que Paulo escreveu não ficaram muito claras para eles naquela época. Talvez as dúvidas que eles tinham naquela época, para nós hoje, seja um pouco mais fácil, né? Assim como, por exemplo, as profecias para Daniel não eram tão claras, e para muitas pessoas também depois disso, e hoje para nós é algo mais fácil de compreender. Mas fica essa questão sempre, né? E aí, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma situação da Bíblia que eu não entendo? Uma passagem bíblica que é difícil você compreender. Ou até mesmo, será que eu posso basear a minha crença, né? Ou até mesmo colocar uma doutrina baseada em um único texto, em uma única parte da Bíblia, que fale sobre um assunto ou que não deixa muito claro esse assunto. E a lição, ela vem trazendo muito sobre isso, né? Eu até achei até engraçado que o pastor Dudu, ele falou assim, olha, eu não vou admitir só ver como é que eu tenho que fazer quando tem uma passagem difícil. Eu quero, de fato, colocar alguns textos difíceis e trazer um pouco mais de luz sobre isso, né? Ele até fala de algumas ocasiões aqui. Mas nós vemos, né, acho que ao longo de todo esse trimestre, nós temos visto que a Bíblia, ela tem sido muito mal utilizada pelas pessoas, pelas igrejas, pelos membros, de uma forma individual, né, falando, porque justamente se utilizam de forma errada da Bíblia, né? E quando se fala de passagens difíceis, isso se torna um pouco salutar, né?
nós temos ocasiões de pessoas que se aproveitam dessas possíveis brechas para tirar todo o crédito da Bíblia. A irmã Antônia está ajeitando aí. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Você desacreditar na Bíblia por algumas poucas passagens que não são claras, ou de você entender que essas poucas passagens talvez vai demorar muito tempo para nós aprendermos aqui, e se não aprendermos aqui, onde que a gente vai aprender? O que vocês acham sobre isso? Luiz, posso falar? Deve. Pessoal, pode liberar os microfones para conversar, por favor. Aí. Me ajuda aí. Olha só, tem muitas passagens na Bíblia que são mesmo complicadas, mas a palavra de Deus ela é bem clara, que quando você vai iniciar a leitura da Bíblia, né, de um estudo, primeiramente, é o primeiro ponto, você tem que orar e buscar inspiração pelo Espírito Santo. Primeiro ponto. O segundo ponto, que Deus deixa bem claro, que a Bíblia, ela própria se interpreta. Terceiro ponto, quando você vai estudar um determinado assunto, e a Bíblia nos ensina que a gente não pode focar em textos isolados. Então, quando você vai estudar, quer aprender sobre um determinado assunto, você tem que buscar outras passagens que dê suporte àquilo que você está lendo, ou seja, que fala o mesmo assunto. E quando você tem o Espírito Santo do seu lado, te ajudando ali, te inspirando para você ter um entendimento, eu acredito assim, porque funciona comigo, você não fica no vácuo, como dizer no nosso linguajar, né? Você não fica sem entendimento, porque Deus, ele possibilita você a entender aquilo que ele está escrevendo, desde que você busque e estude, né, sobre aquele tema que você está querendo saber. Então, Deus, ele nunca deixa a gente sem entendimento. Então, quando você busca o Espírito Santo para te ajudar, ele vai iluminar sua mente, vai abrir a sua mente para você ter o entendimento, né? Porque a Bíblia, ela não se explica em um texto isolado. Então, ela dá um texto, mas ela mesma, se você continuar lendo, ela vai explicando para você, né, o contexto daquela história, daquele conteúdo que você está lendo. Era isso. Sim, sim. Mais alguém, pessoal? E aí? O que eu faço quando eu não entendo? Ô, Luiz, aproveitando que a Poli falou, eu achei muito linda essa ilustração que você colocou. Você tem ali a ajuda de Jesus Cristo, a pombinha branca ali, o Espírito Santo, e a partir daí a luz vem do céu, né? Para ir iluminando seu pensamento, te dando discernimento, né? Com certeza, com certeza. Quando a pessoa, Luiz, vamos aí, Joel. Pessoal aí, quando a pessoa tem interesse, quando a pessoa tem interesse de conhecer a palavra, tem vontade, com certeza o Espírito Santo capacita a entender. No meu grupo de estudo bíblico, já teve pessoas que disseram assim, João, é muito difícil de entender. Você entende com facilidade, o pastor Hugo entende também com facilidade, mas eu não entendo, não consigo. Eu falei para a pessoa, você consegue. Eu também, quando eu comecei, eu não conseguia entender, interagir, achava difícil, falando para a pessoa, né? E aí eu falei para a pessoa, você tem que buscar com oração e súplica, tá buscando, orando a Deus, pedindo entendimento na sua palavra e estudando também, né? Vontade de estudar, porque não adianta a gente querer entender a Bíblia, mas se primeiro não tem vontade própria no coração, né? Tem gente que não quer mesmo, é cristão, tem muita gente no geral, né? No geral, que é cristão, mas não quer estudar a Bíblia, não. Quer que revele, quer que o Senhor fale, quer mover, quer que Deus fale assim, no meio do povo, no meio das pessoas, no meio da multidão. E não é isso. A pessoa tem que buscar para se aperfeiçoar e, com certeza, Deus dá o entendimento, né?
É como a Poli acabou de falar, a própria Bíblia ela se interpreta por si, né? Agora sim, tem que ser com orientação de Deus, se interessar para estar lendo sempre, né? Não deixar a Bíblia isolada, guardada, de jeito nenhum. Mas a gente, com espírito de humildade, a gente vai conseguir sim, consegue sim, interpretar a própria palavra. Não, a própria Bíblia se interpreta, mas Deus vai mostrar para você que uma passagem ali confirma a outra, né? Um pouco aqui e um pouco ali, e assim por diante. Certo. Gente, posso... Por favor, Elias. Então, tem umas coisas assim, bem estranhas. Ouvi falar de uma pessoa que comeu o capítulo de Apocalipse. Tem o entendimento. É uma metáfora, né, Elias? Uma metáfora. Não, mas comeu mesmo. Um cidadão aí, não sei explicar direito. Faz 20 anos essa história. Buscando conhecer o Apocalipse. Então, usando caminhos não certos, né? Uhum. Agora, a própria Bíblia, ela dá um limite. Em 1 Coríntios 3, versículos 2, diz assim: leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não podia suportar alimento sólido, nem tampouco agora podeis também, ainda. Então, realmente, além de tudo isso, tem um tempo, uma maturidade espiritual, intelectual, né, para desembotar a cabeça, a mente, para poder ter um entendimento. Isso aconteceu comigo, tem coisa que eu não entendia. É isso. Então, no caso, o que nós já vimos, inclusive, né, ao longo da lição, tem o chamado preconceito, né? Ou seja, nós acharmos alguma coisa e quando nós vamos estudar a Bíblia com esse preconceito muito forte dentro de nós vamos descartar toda a verdade que a Bíblia possa trazer para nós. Então, sabe aquela coisa assim, não sei se aconteceu com vocês, mas de você passar por determinados trechos da Bíblia que você fala assim, nossa, esse verso estava aqui? Ou você passou de forma despercebida, ou talvez você tenha lido com um tipo de pensamento que fez com que você ignorasse aquela informação que a Bíblia trouxe para você. Ou seja, a resposta já estava ali, né, para muitas coisas. E aquilo muitas vezes nos ajuda a esclarecer, a expandir, né, esse nosso conhecimento. Então a gente tem muito dessa questão, com que sentido você vai estudar a Bíblia, qual que é o seu objetivo e o que você faz com a verdade que a Bíblia te apresenta, né? E muitas vezes ela já vai ter te dado a resposta e você ignorou essa resposta. Eu achei muito interessante. Eu não sei quantos de vocês fazem uso do material que eu mando lá no grupo da igreja, né, da lição. Mas normalmente eu mando a lição, mando o comentário do pastor Estina, um comentário de Ellen White, né, em referência aos textos aí do Espírito de Profecia, e o pastor Dudu. Normalmente são... E algumas vezes esses slides que eu utilizo aqui para a gente falar sobre a Bíblia. E aí, no caso, eu achei interessante que, olha só, esse comentário de sábado, né, de Ellen White. Ela diz assim, ó, a natureza da experiência religiosa de alguém revela-se no caráter dos livros que ela prefere ler em seus momentos de lazer. Para ter um saudável tono mental, bem como são princípios religiosos, a juventude deve viver em comunhão com Deus por intermédio da sua palavra. Isso não se aplica, logicamente, somente aos jovens, né? Mas, continuando aqui. Indicando o caminho da salvação mediante Cristo, a Bíblia é nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias já escritas. Às vezes tem pessoas que preferem ver biografias de pessoas que são comuns e tão pecadoras quanto nós, do que ler a própria Bíblia. E olha só que informação muito importante ela traz aqui no final. Aqueles cuja imaginação não foi pervertida pela leitura de ficção hão de achar a Bíblia o mais interessante dos livros. Isso é um alerta para os nossos jovens. Isso é algo que nós temos que ensinar
para as nossas crianças desde o início, né? Então, olha só a importância aí, o departamento infantil, os pais, né? É uma responsabilidade, porque fala que quando nós não colocamos essa ficção, né? Essa coisa de Homem-Aranha, Super-Homem e tantas outras histórias fictícias que existem por aí e que são tão difundidas e consumidas, a gente vai achar a Bíblia mais interessante ainda, né? Então, ou seja, você quer que seu filho tenha interesse pela Bíblia, tira dele esse acesso, esse contato com coisas que são ficciosas, que não são verdadeiras, né? E esse comentário ele vem trazendo várias outras coisas. Olha só, em Parábolas de Jesus, desviando-se da palavra de Deus para alimentar-se com os escritos de homens não inspirados, a mente se deprecia e rebaixa, não é levada em contato com os profundos e amplos princípios da verdade eterna. A inteligência se adapta à compreensão das coisas que lhe são familiares, e nessa devoção às coisas finitas, ela é debilitada, seu poder limitado, e no decorrer de algum tempo, torna-se inapta para se expandir. Quanto mais contato a gente tem com coisas que não nos elevam, menos a nossa mente consegue se expandir para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de informação. Dá para ver, né? Ou seja, precisamos ter contato com a Bíblia. É interessante quando nós vemos essa situação de Pedro, né? Pedro ele fala que Paulo escreveu fundamentado na sabedoria divina. Foi Deus que inspirou Paulo. A igreja, com uma certa dificuldade, interpretou aquilo que Paulo quis dizer, mas conseguiu ali desenvolver alguma coisa. Porém, os ignorantes fizeram o quê? Deturparam os escritos e fizeram com que se difundisse algo de forma totalmente errada. E aí, olha só que interessante, o pastor Dudu ele trouxe uma questão de um texto difícil, né? Que às vezes para nós talvez não seja difícil, mas para muitas pessoas e que até embasam doutrinas em cima disso. Quando Cristo fala lá na cruz pro ladrão, né, que aceitou a Jesus ali na cruz, ele fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí? Quando você vê esse texto, quando que esse bandido, né, esse ladrão da cruz foi para o céu? Ele não foi para o céu, ele ainda vai para o céu quando Jesus voltar. Mas se o texto fala que hoje, ou seja, naquele dia, ele estaria no paraíso, como é que você explica para alguém que acha que quando nós morremos, nós vamos para o céu? Porque ele morreu salvo, Luiz. Naquele momento, ele alcançou a salvação dele. Certo, vamos aí, Cileide. Ô Luiz, e tem a questão também da interpretação. Era Jesus falando naquele momento para ele, tipo assim: olha, Luiz, eu estou te dizendo hoje. Hoje eu estou te dizendo que certamente você estará no paraíso. O pastor... Diz que no grego original tem até uma vírgula. Na verdade, te digo hoje. Na verdade, no grego certamente estará comigo. Na verdade, o grego não usa pontuação. E aí, nós, por usarmos a pontuação, a posição da vírgula que nós utilizamos, aonde nós colocamos, ela pode ter uma interpretação diferente. Se você coloca antes, né? Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, você está dizendo que hoje, agora, ou seja, nesse dia, você estará no paraíso. Só que se você coloca essa vírgula depois do hoje, muda totalmente o sentido e faz mais lógica. Por quê? Como a gente fala, a gente tem que estudar o todo. Então, se você coloca depois do hoje, em verdade te digo hoje, ou seja, eu estou te dizendo hoje. Não, né? Eu estou te dizendo hoje que você estará comigo no paraíso. Ele não indica quando isso vai acontecer, mas ele está dizendo hoje, inclusive para nós.
para nós. No final da frase, estarás, né? Estarás. Não é no presente, é no futuro. E aí, por isso que a gente tem que analisar a questão do contexto, porque Jesus, ele morreu na sexta-feira, na parte da tarde, mas Jesus, ele foi para o céu? Não. Há inclusive, né, uma outra discussão que até de repente ficaria para um outro momento, mas assim, Jesus não foi para o céu naquele dia. Porque o pessoal fala, tá, mas Jesus ficou aonde? No sábado, né? Desde que ele morreu na sexta-feira até ele ressuscitar no domingo. Aonde que ele ficou? Isso aí é um ponto de discussão para um outro momento. Mas assim, Jesus ele não foi para o céu. Tanto que Jesus ressuscitou, ficou mais alguns dias aqui na terra e depois ele subiu ao céu, né? Ou seja, não teria como aquele bandido ir para o ladrão da cruz ir para o céu, porque se nem sequer Jesus ia para o céu, né, naquele momento, como que ele poderia ir? Mas, enfim, isso é só uma abertura, né, que nós podemos ter aí, de repente alguém... Luiz, o seu áudio. Oi, tá conseguindo me ouvir? Para mim tá bom o seu áudio. É que às vezes a internet pode dar uma oscilada aí. Eu também estou ouvindo normal. Certo. Pois bem, nós sabemos que existem passagens difíceis, mas e aí? Por que pode ser que existam essas passagens? Quais são as possibilidades que podem abrir aí? Por que de repente esses textos trazem tanta dúvida para nós? Ou se nós compararmos, eu costumo usar muito o exemplo dos 4 evangelhos. Nós temos 4 escritores, nem todos eles conviveram diretamente com Jesus, né, no caso de Lucas em especial, e que tem situações que você se repete em mais de um livro. Eu acho interessante que tem alguns relatos que são específicos de alguns livros, né? Tem coisas que você encontra em Mateus que você não vai encontrar em Lucas, não vai encontrar em Marcos, não vai encontrar em João. Mas você tem situações, você tem histórias que se repetem em mais de um deles. E pode ser que no relato de um e de outro exista alguma pequena alteração. Por que isso pode ter acontecido? Já parou para pensar? O que vocês acham? Por que pode ter essa diferença entre um livro e outro? O pessoal até chegou a comentar. Mateus, em dado momento, ele citou um texto de Isaías, mas ele não citou o texto completo. Será que ele não citou o texto completo? O que aconteceu nessa história? O que vocês acham? Por que pode ser que tenha essa diferença entre relatos do mesmo acontecimento ou algum entendimento um pouco diferenciado em relação ao que de fato foi escrito? O que vocês acham? Vamos lá. Cada um fala a sua maneira, né, de ver. Eles assistiram. Quando a gente vê o acontecimento, eu vejo, você vê também, e outros veem, cada um vai contar a verdade da sua maneira, assim, de um jeito diferente, mas querendo dizer a mesma coisa. Ninguém fala igual o outro. Entendeu? Cada Seria somente isso? O que vocês acham? Situação diferente, lugar diferente, cultura diferente. Então, uma coisa puxa a outra, né? Imagino... Lucas, você falou? Foi Lucas? Mateus, isso, né? Imagina Mateus falando uma coisa de Isaías lá atrás. Então, quem sabe o entendimento de Mateus, aí entra no que a Antônia falou, né? Não vou, quem sabe a opinião, ou ele não concordou muito, alguma coisinha, mas para não dificultar mais a situação, porque a palavra de Deus ela tem que estar, profeta com profeta, tem que estar unidos, né?
Então, eu vou falar só isso aqui que Isaías falou e parou por aqui. Ou também, a situação como eu falei, culturas, lugares, qual foi a época, quantos anos foi de Isaías para Mateus, e assim por diante, entendeu? Então, aí é questão aí, eu vejo também que é questão de fé também. Então, eu acredito que Isaías falou assim, 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 assim. Eu estou mais lá na frente, mas Isaías falou. Eu acredito em Jacó, que Jacó falou assim, assim, assado. Eu creio assim. Entendeu? Então, tudo aí é questão de mesmo fé, acreditar e também não criar polêmica, né, sobre o que Isaías falou, ficar dificultando o que Paulo falou, o que Lucas falou, que Isaías falou e assim por diante. Então, tudo, no momento, tem que ter harmonia, né? Como a própria palavra falou. Temos que ver a interpretação. A própria Bíblia que tem que interpretar. Então, se a Bíblia mesmo que se interpreta por si, então eu como profeta, não vou acusar o Isaías, não vou acusar o Malaquias, o Sofonias e assim por diante, né? De forma nenhuma. O Jeremias, acho que ia falar alguma coisa? Não? Não, estou ouvindo comentário, Luiz. Obrigado. Não, tá certo. Bem, pessoal, nós precisamos lembrar... Você ia falar alguma coisa, Luciano? Eu? Tem também um negócio chamado... É mais ou menos o que vocês disseram, mas a gente chama um pouquinho de ponto de vista na nossa linguagem, né? Às vezes a gente vê diferenças entre alguns evangelhos, por exemplo, né? Porque alguns contam a ressurreição de uma maneira, outros de outra e tudo. Mas o Dr. Rodrigo Silva, uma vez eu vi ele falando que isso muitas vezes é prova de que o evangelho é verdadeiro, de que Jesus realmente foi uma pessoa que existiu, que não foi uma alegoria inventada na cabeça das pessoas. Porque se fosse realmente algo que fosse uma mentira, todos os evangelhos estavam igualzinhos, eles teriam combinado, né? Não vamos fazer assim, desse jeito e tal. Eu vou escrever assim, você vai escrever assim também. Tem alguma diferença que acontece, por exemplo, eu vejo um acontecimento do lado esquerdo, e aí a outra pessoa vê na outra ponta, então ela tem um ponto de visão diferente, isso acaba diferenciando alguns detalhes, né? Não fica igualzinho, mas a essência de tudo acaba indo na mesma direção. Tá ruim. Então, aconteceu isso nos evangelhos e tudo, mas isso é prova realmente de que a Bíblia é confiável, que não foi um negócio combinado, mas que foi o Espírito Santo que inspirou cada um de acordo com a sua cultura, com a sua forma de escrever e tudo mais. Luiz. Opa, olha o Teone aí com a gente. Só um detalhe, o Teone está presente aí. Teone, Deus abençoe, viu? Muito bom tê-lo conosco aqui. Grande Teone. Vamos aí, João. Para você ver... Amém, bom dia. Bom dia, Teone. Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, Luiz, podemos... você vê que até no meio adventista, vou dar um exemplo aqui no meio adventista, sobre os 144 mil, né? Então, no meio adventista, até tem, falo no geral, claro, no meio adventista, grupos assim, acredita que 144 mil é um grupo que é literal, outros acreditam, tudo no meio adventista. Então, para você ver que dentro do meio adventista tem essa dificuldade. Só que também a gente observa também que não fica não fica contra aquele grupo, né? Aquele grupo que acredita e aquele grupo que não acredita. Você vê aquela parte lá, adventista, no ano 51, que é aquela igreja da Reforma, né? Que eles fizeram aí o movimento deles. Depois tem a igreja do ano de 51, que surgiu, tal, aquela coisa toda. Ou seja, enfim, tem algumas
pouco de divergência entre o povo adventista. Mas o que é importante que eu observo disso, um grupo acredita assim, que 144 mil é assim, assado, o outro grupo que é uma grande multidão, enfim, mas o que a gente observa é que as pessoas, que todos estão no mesmo objetivo, no mesmo foco, né? Que Jesus vai voltar, que vai vir nas nuvens do céu. Mas sobre divergência, isso aí é normal, como aconteceu aí, né? Interpretações aí do Velho Testamento com o Novo, mas o objetivo, o caminho é o mesmo, né? Esse é importante para nós. Eu vou trazer um exemplo, mas assim, desculpa fugir ao contexto bíblico, mas só trazendo para os nossos dias. Nós temos um órgão que deveria ser a autoridade máxima sobre saúde, que é a Organização Mundial da Saúde. E quanto foi a mudança? Olha só, vamos observar. Quantas mudanças aconteceram desde o início da informação de que existia uma doença que a princípio não era uma pandemia, depois foi assumida como pandemia, e quantas mudanças já foram informadas para nós desse órgão que é a autoridade máxima sobre saúde, deveria ser pelo menos, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo ponto, né, sobre uma mesma situação que está acontecendo no mundo inteiro, né? Ou seja, isso é só um exemplo do que acontece hoje, né? Mas assim, não é por causa disso que agora já não vai deixar de existir a Organização Mundial da Saúde. Agora vai aparecer a Organização Mundial de Saúde Complementar, de organização, assim, vão surgir várias outras organizações, porque de repente o entendimento foi esclarecido, foi mudado em algum momento. Olha só, né? Mas é isso que acontece nas igrejas. Ah, não, isso aqui eu não concordo, eu vou fazer uma outra igreja, né? Mas olha só, primeiro, nós precisamos lembrar que a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, sim, guiados traduzida por homens. Sim, mas Deus não deixou de permitir ao homem colocar ali o que ele achava mais coerente, né? Mas o problema pode estar nos escritores? Talvez não. Eles escreveram da forma como realmente deveria. Paulo, dentro do seu entendimento, um homem muito sábio da lei, escreveu várias coisas que talvez outros não tinham o mesmo conhecimento, não se dedicaram da mesma forma a estudar, a poder trazer para as pessoas. Mas, qual que é um outro detalhe? Há quanto tempo foi escrita a Bíblia? Diz o documento mais próximo que nós tínhamos até então do Antigo Testamento, ele era datado de 1000 anos depois de Cristo. Ou seja, qual que é a possibilidade de nessa transcrição, né, esse material ter sido alguém na hora de traduzir, ou alguém ditando para o outro, de repente pode ter passado ali uma ou outra palavra de forma errônea, ou até mesmo quem foi traduzir a Bíblia, de repente não ter entendido corretamente o símbolo que ali estava, e aí acabar trazendo uma palavra diferente, mas isso não significa que o todo esteja errado. É mais ou menos o seguinte: o que é mais fácil? Eu acreditar em algo que tenha 90% de verdade e 10% de dúvida, não é mentira, é dúvida, porque eu não consigo comprovar, ou eu desacreditar de tudo por causa de 10%? Já parou para pensar? Vamos dizer o seguinte: a ciência tem uma série de... uma das matérias que são estudadas aí nas escolas é ciências, né? Biologia. Por algum acaso, a ciência conhece tudo, de fato? Não. Não, mas por causa disso eu deixo de acreditar na ciência? Também não. Por que com a Bíblia é diferente? Já parou para pensar? A Bíblia tem que ficar em primeiro lugar, acima da ciência, né? Então, porque a ciência prova elementos que a Bíblia fala, né? Então, a ciência estuda e prova.
aquilo que a Bíblia fala, né? Se a ciência está em busca de conhecimento para provar aquilo que a Bíblia fala, por que que a gente tem que descartar a Bíblia, se a Bíblia é a base? E detalhe que é o seguinte, nem a história, nem a ciência, nem qualquer outra ciência, no caso de, digo, conhecimento, nenhuma dessas coisas conseguiu desmentir a Bíblia. Nada disso. Aí eu pergunto, por que que a gente estão, pelas coisas que eles ainda não conseguiram comprovar, a gente vai deixar de acreditar na Bíblia? Olha só, aqui foram elencados alguns pontos aqui. Primeiro, as pessoas acham que a Bíblia, primeiro, ela está errada até que se prove o contrário. Engraçado que no direito tem uma coisa que o pessoal chama, acho que, presunção de inocência, ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, não o culpado. Né? Eu entendo, Luiz, confirmando aí se está falando que a ciência, ela quer procurar alguma coisa contrária à Bíblia, para poder mostrar para o povo que não existe. Mas não sendo consegue. que a Bíblia já tem tudo que a gente pensar nessa vida. A Bíblia já tem tudo, está tudo informado, está tudo esclarecido. E a ciência quer fazer o quê? Bom, vamos procurar alguma coisa que esse negócio de Noé não existiu. Vamos mostrar para o povo virar ateu, entendeu? Tentando passar algumas informações negativas para os cristãos. Eu entendo isso. E sendo que a Bíblia, a coleção de livros, está tudo escrito, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Agora cabe a mim como cristão, acreditar e pronto, aceitar e pronto, concordar e pronto, e viver pela fé. Acabou. O negócio de ficar fuçando, buscando informações dali, buscando nada, a Bíblia já está aí. Seu manual de instrução já está aí para rumo às mansões celestiais. Né? Exatamente. Agora, entre cristãos no geral, quem Jesus não é Deus. Jesus veio não sei da onde. Jesus veio depois. O Espírito Santo não é uma pessoa, não é um ser. Gente, tem coisas que a Bíblia, Deus só revelou algo. Só revelou. O que está escrito, o que não está escrito, não cabe a mim saber de onde é que Deus veio, de onde é que Deus é. Deus tinha mãe, tinha filho, isso não entra em questão na Bíblia, não está escrito aí. Então, o que está escrito foi declarado. E o que não está escrito, cabe a mim aceitar, acreditar e pronto, e pregar que Jesus vai voltar e assim por diante, pronto. O detalhe é que é o seguinte, o pessoal sempre diz que assim, você não pode ir para os extremos, mas também não pode ficar em cima do muro. E aí? Eu confio cegamente no que a Bíblia diz ou eu questiono ao máximo? Os dois extremos... Tem que confiar na Bíblia, né, Luiz? Porque assim, como o doutor Rodrigo fala, a veracidade dos fatos, a história, prova a verdade, a veracidade da verdade que a Bíblia fala. Né? Então não tem o que questionar. Sim, então, mas é justamente o seguinte, simplesmente confiar por confiar não está certo. Você tem que ter fé. Não, sim, mas o que eu digo é o seguinte, confiar por confiar apenas não é correto. Detalhe, Deus nos deu algo chamado discernimento, razão. Por quê? Se a Bíblia falar que eu tenho que matar alguém, vai ser algo... não, a Bíblia está falando isso aqui para mim. Espera aí, mas será que não precisa pelo menos passar pela nossa cabeça? Espera aí, isso aqui é coerente? Isso aqui está certo? Deixa eu procurar um pouquinho mais. Nós precisamos ter razão, né? A própria Bíblia fala, né? Que nós precisamos estar preparados para responder a quem quer que seja qual é a razão da nossa fé.
razão. Razão. Não é somente fé, não é somente conhecimento. Razão, é raciocínio, não é só emoção. Luiz? Pois não. O Elias levantou a mão, vamos lá, Elias. Oh, desculpa. É assim, não fugindo do assunto, esse mesma conversa que nós estamos tendo pode estar ocorrendo num grupo de estudo semanal de uma outra igreja, outra denominação. E eles estavam confirmando as mesmas coisas, só que a Bíblia, o entendimento deles está diferente. Algumas religiões até colocam livros a mais. Né? Não é só uma outra igreja, são várias igrejas que criam ensinamentos, livros a mais, para a pessoa formar o seu amadurecimento espiritual. Então isso temos que observar também e ajudar a guiar esse povo a sair dessas amarras, dessa escravidão. Porque eles querem explicar assim, não, mas Jesus é assim, e é uma coisa que não vai ajudar a salvar, vai ajudar a atrapalhar, vai servir de tropeço para a alma. Né? Então eu acredito que estou no melhor lugar, que é a Igreja Adventista, o melhor ensino, a melhor razão. Amém. Né? E eu quero que as outras pessoas que estão no outro aprisco, né, venham para cá. Amém. Tá, é só perfeito. Isso. Obrigado. Jeremias? Sim, agora sim. O articulista da lição desse trimestre, e parece assunto da lição, ele está trazendo uma grande preocupação. E isso envolve tanto os que estão dentro da Igreja Adventista e mesmo aqueles que se encontram fora da Igreja Adventista. É difícil, tem que encarar que é uma realidade a questão de como lidar com os textos difíceis. E precisa realmente fundamentar essa argumentação bíblica. O Elias citou um exemplo das igrejas não adventistas. Quando eles entram no livro de Daniel e Apocalipse, esses dois livros são ignorados. Esses dois livros, eles não têm compreensão. Imagine ao ponto de um líder religioso, um pastor, dizer assim, entre aspas, nem sei por que esses dois livros estão na Bíblia. Porque eles não conseguem mesmo explicar esses textos. E nós, o fato de estarmos dentro da Igreja Adventista, estar dentro desse arraial, não quer dizer que estamos seguros. Nós precisamos aprofundar, estudar, conhecer, porque você citou, Luiz, 1 Pedro 3,15. Nós estamos diante de um fórum e nós seremos chamados a responder qual é a razão, por que estamos na Igreja Adventista. E precisamos estar preparados para dar essa resposta. Então, esse assunto que o articulista da lição traz para nós tem que ficar na nossa mente, que precisamos aprofundar. Mas tem outro detalhe, tem pessoas que têm dificuldade na leitura, têm dificuldade na memorização dos textos, tem pessoas que têm uma compreensão muito limitada, mas aqueles Bíblia... que estão aptos, aqueles que se encontram aptos, não ignora esse desafio. Jeremias, mas justamente, independente do seu nível de compreensão, a Bíblia não vai deixar de trazer explicações para você. Pode ser que demore um tempo. Pode ser... isso mesmo. O detalhe é o seguinte, pode ser que o seu entendimento só aconteça lá no céu. E eu tenho certeza que eu acho que Deus, o pessoal vai começar, mas Senhor, por que aconteceu isso? Por que foi assim? Desde quando a Terra existe? Não sei... Vão começar a chegar com um monte de questões e Deus vai falar assim, peraí, deixa eu começar a explicar. E ele vai começar desde o início e ele vai falar, ele vai tirar todas as nossas dúvidas.
Não vai existir dúvidas mais para nós. Mas, detalhe, para isso, eu sempre falo, para isso nós precisamos estar aonde? Lá no céu. Então, o nosso foco... Agora, Luiz, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, a importância de orar antes de estudar a Bíblia. Com certeza. Não tenha dúvida. É necessário mesmo pedir a Deus entendimento, esclarecimento, iluminação, para que possamos tirar esse proveito. Eu queria só, antes da gente avançar, fazer dois pontos. Existe a fase dos porquês das crianças. Sileide pode me ajudar nisso daí, né? Existe a fase em que não adianta você falar o porquê sim ou o porquê não. A criança ela vai questionar para você. E tem uma teoria que é muito usada no meio empresarial, chamada a teoria dos 5 porquês. Não sei se você já ouviu falar. Né? Ou seja, se você não conseguir responder 5 porquês, das duas, uma. Ou você vai ter que rever o seu conceito, ou você vai ter que estudar mais. Né? Olha só que interessante. Então, se você não conseguir responder 5 porquês, ainda está faltando alguma coisa aí. Então, às vezes a gente lê um texto, pode ser, eu não entenda. Então, eu tenho que buscar mais. Eu tenho que entender um pouco mais. Nossa, mas por que isso está aqui? Aí eu vou começar a eliminar possibilidades. Porque de repente na cópia, alguém na hora de copiar acabou copiando alguma coisa errada. Pode ser que essa tradução não seja a melhor. Deixa eu ver o que fala outra tradução. Nós usamos isso num estudo quinta-feira com o pastor. Né? O que é a história daquela época? Em algum outro lugar, né, fala sobre isso. Enfim, e a gente começa a eliminar esses porquês. Né? E eu queria só finalizar esse ponto usando uma citação, né, do comentário de Ellen White de domingo, que ela fala assim, ó, apesar de estar no livro Mensagens aos Jovens, mas isso é uma lição para nós. Os que trabalham indiferentemente ou com a metade do coração nunca hão de ser bem-sucedidos. Jovens e idosos devem ler a palavra de Deus, e não somente a devem ler, mas estudá-la com diligente zelo, orando, crendo e analisando. Assim encontrarão o tesouro escondido, pois o Senhor lhes avivará o entendimento. Mensagens aos Jovens, página 259 e 260. Amém. Olha só, né? A orientação é essa, é estudar. Nós precisamos estudar a Bíblia. Ponto, não tem outro caminho. Né? Luiz. Pois não, João. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nós não estamos fora do trilho, porque nós estamos na religião certa. Estamos no caminho certo. E se estamos no caminho certo, não há o que temer. Nós precisamos, agora só mesmo, continuar estudando, continuar buscando as profecias. Imagine, fazer uma observação rápida aqui, imagine se aqui tivesse um pentecostal, aqui no meio de nós, só um. Esse um querendo saber de alguma coisa. Imagine ele aqui no grupo, agora, um só pentecostal, e no meio de nós aqui, e ele boiando, e você falando disso, falando daquilo, falando da interpretação da Bíblia, e ele aqui boiando o tempo todo. E aí ele querendo saber por que isso, por que vocês acreditam nisso, por que vocês acreditam naquilo. E aí agora para você, e aí para a gente explicar com tempo curto, explicar para esse pentecostal. Então, imagina esse povo lá fora, né, perdido, acreditando só que Jesus é amor, que Jesus é bondoso, que Jesus cura, que Jesus salva, só isso. E nós estamos numa religião, em uma instituição que é verídica, que saiu de uma profecia bíblica, e nós só precisamos fazer o quê? Nós aqui dentro? Só continuar caminhando, buscando, se preparando,
para que um dia nós venhamos ser salvos em nome de Jesus. Posso acrescentar? Sim. Amém? Posso acrescentar? Opa, manda aí. Peço que os irmãos achem um tempinho na oração para orar por aquelas pessoas que têm a Bíblia e não têm nenhuma ajuda ou uma ajuda ruim para entender. Falou de outras religiões que têm a Bíblia, estão modificadas, ensinam errado, têm e não usam, e religiões que simplesmente não existe a palavra sagrada. Verdade. Elias, até aproveitando a brecha, eu já mencionei, né, que eu assino o Amazon Prime lá, né, o streaming lá da Amazon, né, tem alguns filmes lá, e eu recente eu estava assistindo com a Cláudia final de semana retrasado, né, perdão, no feriado que teve recente, nós estávamos assistindo um filme sobre Paulo. E ela falou assim, nossa, Luiz, mas ele não era sincero naquilo que ele acreditava? E aí, qual que é o papel da sinceridade? Como que será que Deus encara a fé da pessoa, ela sendo sincera naquilo que ela crê? E o que vocês acham? Como que Deus leva em consideração a sinceridade da pessoa naquilo que ela crê? Ô Luiz, eu acho que nós não estamos sendo tão desafiados, nós estamos sendo desafiados nesse momento agora, com relação às pessoas, dentro disso, né? Como é que nós somos desafiados naquilo que cremos, né? Foi a sua pergunta, é isso? Com relação... Não, com relação a outra pessoa. Sim, mas também a questão. E aí, a pessoa está sendo sincera naquilo que ela crê. Como que Deus... Sim. Ok. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pela sinceridade, ela está vivendo aquilo que ela aprendeu, né? Mas Jeremias, e se ela ignora o que Deus fala na palavra? Aí é diferente, aí muda tudo. Aí muda, porque a verdade ela se revela, né? Então, eu posso ser muito sincero naquilo que eu acredito, mas ao mesmo tempo essa minha sinceridade pode se transformar em relutância àquilo que se mostra na própria Bíblia. A partir do momento que a pessoa teve acesso à verdade, a palavra de Deus fala, a verdade vos libertará. A pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Se ela não aceitar, aí é ela com Deus. Aí ela já não é mais ignorante. Por isso que é importante o nosso dever, o nosso cuidado em transmitir as verdades que nós temos. Nós não podemos ser egoístas e guardar toda essa verdade para nós. Pode ser que a pessoa ignore, mas o nosso dever é falar. Pois não, Silei? Luiz, que eu tinha, que você trouxe essa pauta aí, eu tinha uma outra situação. A lição, o articulista, ele abordou a questão da humildade, sinceridade daqueles que têm o conhecimento dessas verdades bíblicas. Não é o nosso caso, nós não temos essa questão. Mas qual é o propósito da finalidade do conhecimento? É para nós sermos soberbos, sermos pretensiosos? Será que é para isso? Eu li uma frase do Mário Cortella, eu achei muito interessante. Ele diz assim: o conhecimento serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Interessante que essa abordagem diz o seguinte: todos nós temos o conhecimento, sem aquela jactância, né? Uhum. Mas diante dessas pessoas que não têm essa compreensão, nós devemos fazer uma abordagem que as pessoas sintam-se encantadas, não menosprezadas, diminuídas de maneira nenhuma, porque ela possa ser despertada o desejo de conhecer mais e aprender mais. Isso é a importância quando se fala lidando
com os textos difíceis. Porque quando você está com uma pessoa e explicando esses textos difíceis, as pessoas ficam encantadas. Puxa, nunca imaginei, eu estou 30, 40 anos na igreja, nunca ouvi uma explicação dessa forma. Não é de maneira nenhuma para humilhar as pessoas, não é para rebaixar as pessoas, muito pelo contrário. Deus seja glorificado. Ô, Sileide, você ia falar? Então, só bem rápido, aproveitando o que você falou e o que o Nelson falou. O conhecimento que nós temos é para nós compartilharmos. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão buscando alternativas, soluções. E nós passamos por uma situação aqui, eu e o Nelson, de ensinarmos algumas coisas naturais para a esposa de um amigo dele que é da igreja pentecostal. Como todo mundo sabe, ele foi pentecostal e tem aquele leque grande de amizade. E tratando de câncer, essa senhora. E a gente dando alguma dica, pela misericórdia de Deus, o conhecimento que a gente tem que compartilhar, e ela saiu rápido dessa situação. E aí ela ensinou a mesma coisa para uma amiga também da igreja pentecostal. E a frase da amiga foi a seguinte: nossa, mas os adventistas, eles sabem tudo. E aquilo ficou no meu coração e do Nelson. Falei, meu Deus, será que a gente sabe tudo mesmo? Eles têm essa impressão. Eles têm essa impressão, as pessoas aí fora têm essa impressão. Então, acho que no momento agora é hora da gente se posicionar mesmo, viver o que a gente sabe e ensinar. E eu estou fazendo o seguinte, estou pedindo que Deus me oriente. Todo remédio que eu estou ensinando para as pessoas de outras denominações, eu falo o seguinte, mas essa é a vontade de Deus para todo o seu povo, para que nós possamos viver a mensagem do terceiro anjo. E já estou deixando uma curiosidade. O meu propósito é depois reunir esse pessoal, essa maioria mulheres, para fazer um estudo sobre o terceiro anjo. Olha o Ministério da Mulher Atuante aí. Deus vai nos usando, amém. Tá certo. Luiz, posso contribuir? Com certeza. Bastante proveitoso a fala do Jeremias quando ele citou esse comentário do professor Mário Portela, e me lembrou também, recentemente, acho que a maioria dos irmãos que estão na sala participaram daquele culto com o pastor Hugo, onde ele citou Romanos 8, 28, né? Sim. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, em relação ao conhecimento, para quem já está avançado, para quem já evoluiu bastante, vai muito de acordo com a situação do momento que a gente encontra, né, para poder falar com determinada pessoa. Porque ele citou o exemplo do velório, né, de 2 crianças, de 2 jovens, onde não adiantava ele aplicar esse versículo, né? Porque o momento ali não cabia, não ia combinar, não ia dar certo. Então, em relação ao conhecimento, vai muito de como se entende, como é interpretado, porque às vezes você pode falar o mesmo versículo, a mesma frase para 10 pessoas e perguntar para cada uma como é que cada uma compreendeu, né? E com certeza vai dar diferença. Mesmo ouvi uma palestra com uma grande irmã da Novo Tempo, que se chama Maiara, ela é uma consultora bíblica, e ela falava sobre as profecias e os profetas, né? E ela diz que a própria Bíblia diz que muitas coisas não foram reveladas, nem, por exemplo, ela citou Daniel, né? Muitas coisas Daniel não terminou a sua revelação, e que para aqueles que serão salvos e para nós que estamos buscando a salvação, só vamos encontrar essas respostas lá no céu mesmo, quando Jesus comentar com a gente, né? Explicar para a gente, né? O porquê que não foram comentadas, né? Então é isso. De acordo com... Desculpa, Luiz. Não, pode completar o raciocínio. Então, de acordo com cada situação, por exemplo, nós fazemos um estudo aqui com os nossos professores, o irmão Jeremias e a irmã Sileide, que para a gente é como se estivesse tirando vendas dos olhos, assim. Sabe por quê? Porque são pessoas de Deus, pessoas de oração,
e pessoas que estão sabendo como explicar aquele ponto, certas situações, entende? Então, para cada pessoa, é como remédio, né? O remédio, para um pode ser remédio, para outro pode ser veneno. Tem que saber o momento certo, o momento exato. Isso, até, só aproveitando a deixa e só colocando, né? Vamos dar um exemplo como traz aí em Atos 17, né? Paulo estava falando para dois grupos distintos. O grupo de Tessalônica recebeu a mensagem, porém fez de uma forma ruim e acabou gerando tumulto. Enquanto que lá em Bereia tiveram a nobreza de ouvir, né, com o coração sincero, tendo cuidado, né, de pegar e consultar e ver na Bíblia se tudo aquilo era verdade. E a partir dessa situação, a partir de quando ele se comprova que a Bíblia está correta, ele vai lá e batiza muitas pessoas ali. Olha só, o Luiz quer falar, o Elias quer falar, Luiz. Ô, gente, posso colaborar um pouquinho também? Pode, Elias. Deve. Então, a sabedoria, o conhecimento, ele tem muitas vantagens, muitas utilidades. A verdade liberta. O conhecimento, eu acredito que ele é importante também para a saúde, para a nossa vida, o relacionamento com o ser humano e com Deus. Mas a sabedoria, o conhecimento, ele é muito importante para uma coisa que não podemos esquecer. É para quem nós vamos adorar e qual a melhor forma de adorar. E o inimigo não quer isso. É só isso. Obrigado. Falando sobre essa questão de conhecimento, a gente está falando, qual é o nosso comportamento diante de algum conhecimento que nós temos. E quando a gente não tem conhecimento? A lição abordou de uma forma muito bacana isso. Nós nem sempre teremos resposta para tudo. Nem sempre as perguntas que vierem até nós conseguiremos responder. E aí a nossa atitude humilde é justamente de reconhecer que nós não temos resposta para tudo. Ou talvez... E que não sabemos. Isso, e até Francisco já comentou comigo algumas vezes, né? Ele fala justamente do seguinte, o Francisco está conhecendo algumas coisas da Bíblia agora que eu talvez já tenha o conhecimento. Mas e se perguntarem alguma coisa para o Francisco que ele ainda não conhece? Se um amigo do Francisco perguntar para ele uma coisa que ele não conhece, o que ele tem que fazer? E aí, vai fazer usar o que a gente chama de embromation? Não existe, não é correto nós usarmos o embromation. É melhor você Luiz, sabe o que eu reconhecer. fiz uma vez? Eu tinha um amigo, porque eu não sei, né? A gente era adolescente na escola da Testemunha de Jeová. Se chamava, acho que ainda se chama João. E ele me fez na época ainda, acho que eu estava no 9º ano, uma pergunta que eu não soube responder. Eu falei assim, olha, no momento eu não sei te responder. Mas se você tiver interesse, sexta-feira, vai em casa, a gente estuda com meu irmão, e ali surge um estudo bíblico completo. É a resposta que você pode dar. Exatamente, mas é esse o ponto que eu queria levar, Cileide. Nós temos que reconhecer a nossa limitação também. É verdade. Se fala bastante, nossa, o adventista sabe de tudo, né, como a Cileide trouxe e tal. De fato, nós temos muita informação, mas às vezes a gente não tem essa informação no momento, às vezes a gente não lembra onde é que está o texto, né? Daí a importância de nós estudarmos também, mas de repente pode ser a situação que a gente não tem a resposta imediata. Pode ser, a gente não precisa enrolar a pessoa, não se deve fazer isso. Com certeza. É mais honroso você falar que você não sabe naquele momento, mas que você vai trazer a informação para essa pessoa e não deixar ela no vácuo, né? Sim, não deixar ela sem resposta, nem que seja no segundo momento, mas tenha certeza, se você reconhecer que você tem uma limitação, mas você espera só um pouquinho, mas você ir atrás, de fato, e trazer essa resposta, vai gerar uma confiança enorme. E aí é uma brecha para que você possa levar outras verdades para essa pessoa. Pois não, Francisco? Francisco? Oi, Luiz. É que essa última fala sua foi muito apropriada, muito interessante. Mas me lembra que essa fala também ela confirma a fala do pastor Gilson Brito ontem, que é mais do que
importante reconhecer aquilo que você não sabe. Se você não tem conhecimento de determinado assunto, é um gesto bastante humilde você reconhecer, olha, não sei, um reconhecimento, não sei mesmo. Você vai ficar inventando, vai inventar uma coisa que vai complicar mais, provavelmente perder até de vista aquela pessoa. Eu gostei Exatamente. da dica. Eu vou dizer que não sei, mesmo sabendo, e convido para o estudo. Olha, é uma brecha. Isso. Luiz, sabe que tem uma ferramenta para melhorar o nosso conhecimento? Essa questão do preparo, eu percebi isso, dando estudo bíblico. Quanto mais damos estudo bíblico, mais conhecimento adquirimos. Eu fico imaginando a pessoa ficar 20, 30 anos sem dar estudo bíblico, eu acho que ela não acumulou conhecimento. Porque cada estudo bíblico é uma experiência, cada abordagem de um assunto, de uma lição, traz conhecimento não só para aquele que está recebendo, mas para aquele que está submetendo, aquele que está dando o estudo. Então, essa é uma prática que deveria ser seguida por todos nós adventistas. E detalhe, né? Quanto mais você der esse estudo, mais ele vai gravar na sua cabeça, a ponto de você ter mais segurança para falar com as pessoas, né? Eu me recordo que agora a cabeça já está, né? Acho que depois de bater a cabeça também a gente acaba tendo alguns problemas. A idade está chegando, meu aluno. A idade chega para você também. Mas assim, eu me recordo e vou contar a experiência minha, né? Tinha por diversas vezes eu ia participar de fazer provas, né, na escola, na faculdade. Eu me recordo que assim eu passava algumas vezes, né, por aquilo que a gente tinha estudado e que eu imaginava que ia cair na prova, né, e eu estava tão seguro por aquilo que eu estudei que eu respondia a prova de forma tranquila, muito rápido e ficava tranquilo. Eu não me preocupava se eu ia tirar C, D, porque eu sabia que eu tinha estudado e que eu tinha a informação certa comigo, né? Ou seja, isso traz confiança, né? Mas olha só, a Bíblia, como a gente diz, né? A receita está na Bíblia. Olha só o que diz lá, 1 Pedro 5, a partir do verso 5. 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Diz assim, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos nos achegar de forma humilde para Deus. A lição, ela fala justamente que Deus, ele quer nos mostrar tudo. Você acha que a gente tem dúvida de que Deus queria mostrar para Adão e Eva, lá, desde a criação, todo o conhecimento que ele tinha? De forma alguma. Ele só não tinha paciência, né? Aí a Bíblia está falando, no tempo oportuno, Deus ele vai trazer para nós. Mas nós não podemos ser omissos em deixar de buscar a interpretação, de buscar o conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente vê, né, determinação e paciência, são duas receitas aí, né? Nós temos 3 exemplos, né, na Bíblia. Daniel, né, apesar de não conhecer, não entender, né, como foi citado aí, né, Daniel, algumas coisas ficaram obscuras para ele, mas ele não deixou de fazer o quê? Estudar e orar, de buscar, né, a informação, e Deus não deixou Daniel na mão. Ele trouxe respostas daquilo que era necessário para Daniel. E traz respostas para nós hoje de coisas que Daniel não vai saber, não sabia, mas que para nós, bom, né? A situação do etíope, né? Apesar da sua inocência, ele estava ali estudando e adorando a Deus. E aí Deus vai lá, envia Filipe e explica para ele aquilo que ele precisava entender. E ele foi batizado e recebeu a salvação. A igreja primitiva, ela só cresceu a partir do momento que os irmãos buscaram ter comunhão e ver o que estava na Bíblia e ensinar o que estava na Bíblia. Isso fez um trabalho com que a igreja se torne unida, né? Isso é um exemplo para nós hoje. A nossa igreja precisa estar unida
E a gente só vai conseguir isso através de ensinar e de termos comunhão verdadeira, né? Pois não, Elias? A culpa é do Jeremias. Vou explicar. Por quê? Porque Daniel... Eu explico. Daniel estava orando a Deus, querendo saber, logo no começo do livro de Daniel, a respeito de Jeremias. Que 70 dias eram aqueles, não é? Não podemos esquecer de Jeremias. É isso. É isso aí. É isso aí. Daniel. Olha, eu vou trazer um texto aqui de Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã. Diz assim, ó: a palavra de Deus é verdade e luz, e deve ser uma lâmpada para nossos pés, a fim de guiar todos os nossos passos no caminho para as portas da cidade de Deus. É por essa razão que Satanás tem feito tão desesperados esforços para destruir o caminho preparado que nele andem os resgatados do Senhor. Não devemos levar nossas ideias para a Bíblia e fazer de nossas opiniões o centro em torno do qual gire a verdade. Devemos pôr de lado as nossas ideias no começo da pesquisa e com coração humilde e submisso, com o próprio eu escondido em Cristo, com fervorosa oração, buscar sabedoria de Deus. Devemos sentir que precisamos conhecer a revelada vontade de Deus, porque isso diz respeito ao nosso bem-estar pessoal e eterno. A Bíblia é o roteiro pelo qual podemos conhecer o caminho para a vida eterna. Acima de tudo, devemos desejar conhecer a vontade e os caminhos do Senhor. Não devemos examinar com o objetivo de encontrar passagens da Escritura que possamos interpretar, de molde a provar nossas teorias. Pois a palavra de Deus declara que isso é torcer as Escrituras para a nossa própria destruição. Precisamos esvaziar-nos de todo o preconceito e examinar a palavra de Deus com espírito de oração. Fundamentos da Educação Cristã, página 307 e 308. Olha só que maravilha, né? Só salientando aí para a gente finalizar também, né? Afinal de contas, daqui a pouco começa o culto. Como a irmã Poli disse, né? A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Ela é autoridade doutrinária, ou seja, nossa doutrina deve estar baseada na Bíblia. Detalhe, mas não devemos basear doutrinas em textos que não sejam claros, que não possamos ter certeza de que aquela é a orientação que está na Bíblia. É aquela coisa, você vai confiar em alguma coisa que ninguém testou, né? É algo que é um pouco complicado. E nós precisamos saber que a Bíblia tem um conhecimento que leva à salvação. Somente a Bíblia pode nos levar à salvação. Detalhe, como nós já estudamos, né? E é confirmado em Lucas. É a unidade temática, ou seja, tudo na Bíblia fala de um mesmo assunto, que é sobre salvação e é através de Jesus. Quando nós não oramos, e aí tem, né, essa observação, nós podemos ter um certo problema. Nós não teremos a compreensão da verdade, não teremos discernimento espiritual. Nós estamos falando de algo espiritual. A Bíblia é algo que nos leva aos caminhos espirituais. É uma parte do ser que nós precisamos desenvolver, né? E a sabedoria divina que vai trazer isso para nós. Eu acho que eu não cheguei a encaminhar no grupo da igreja esse slide aqui. Eu vou colocar lá, mas aqui tem algumas sugestões de livros que nós podemos ter aí para ajudar nesse discernimento, nesse conhecimento da palavra. Pois não, Jeremias? Ô Luiz, como essa sala só tem jovens, eu quero dedicar um verso da Bíblia para vocês, jovens. Por favor. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé
e na pureza. Amém. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Jeremias, pelo conselho e Cileide também. Tomou a posse da juventude, né, Joel? Não, você me chama de pé de serra. E quantas vezes nós vemos a juventude buscando conhecimento em qualquer outra coisa que não na palavra de Deus? Né? Vamos aí orar. Pois não, Luciano? Longe de querer dar uma contribuição, porque vocês aí são fantásticos, né? E a gente só está aqui para aprender, né? Mas você deu aí algumas sugestões de livro, né? Eu também gostaria de dar uma, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mais ou menos, né? Encosta mais. É o livro Assim Diz o Senhor, do pastor Lourenço Gonzalez. Não é um livro da casa publicadora, é da editora Ados, mas é um livro adventista, então é confiável, né? Eu comprei na Associação Paulistana, na oportunidade, né? Ajudou muito, ele me ajuda muito na questão de estudos bíblicos e tudo mais. Assim Diz o Senhor, do Lourenço Gonzalez, é muito bom. São passagens bíblicas explicadas, né? Sobre o sábado, sobre a lei, sobre a morte, né? Então, tudo explicadinho aqui numa linguagem simples é fantástico também. E eu queria recomendar também o comentário bíblico adventista, não estou com ele aqui, mas nós temos aí justamente isso, né? Explicando aí a Bíblia como um todo, né? Todas as passagens. E assim, não vai ter resposta para tudo? Não. Teremos situações em que nós poderemos obter conhecimento apenas lá no céu. Mas nós temos... Leia Cileide. Fala do livro, Cileide. Isso. Cileide, você aí? Libera o áudio aí, Cileide. Libera o áudio. Faz propaganda, Cileide. Faz propaganda. Só estou mostrando. Você falou comentário bíblico, só estou mostrando qual é o livro. Tá. Ô, Cileide, mostra ele de lado para mim, por favor. Mostra, é um livro muito grosso. Olha só. Ler, Cileide, eu não estou pegando nada. É que o Nelson, ele chegou a fazer a coleção de 8 volumes, naqueles encontros que tinha de anciões, aí vocês iam ganhando, volume por volume. Mas olha, isso nos ajuda bastante a expandir o nosso conhecimento. Irmãos, material nós temos. Respostas, nem sempre teremos todos. Estou aceitando. Doação. Irmãos, então assim, mas sabe o que é interessante? Não adianta nós termos Bíblia, não adianta nós termos arqueologia, não adianta nós termos comentário, se nós não sequer estudamos o que está mais acessível para a gente, a Bíblia. Começa por aqui. Pode ser que surgiu uma dúvida, veja outra versão, veja algum outro comentário, algo que possa nos ajudar a esclarecer. Mas não deixe de estudar a palavra. A orientação maior vai ser sempre essa, né? A orientação, a instrução do autor é justamente que nós busquemos diligentemente conhecer a palavra de Deus. Posso? Elias quer falar. Pois não, Elias. Bom, pode parecer irrelevante o que eu vou dizer, mas não só aprender e conhecer e explicar pergunta difícil, nós também temos que ter na prática da vida cristã, ensinar. Às vezes a gente pode pensar em ensinar somente para os nossos filhos, mas é importante também ensinar para o colega de trabalho, para o vizinho, e às vezes temos que nós ter o nosso próprio bloquinho com aquelas perguntas e respostas. Ou a internet? Oi? É que pelo menos para mim travou a sua fala. Então era isso. Temos que ensinar também. Pronto. Obrigado. Eu acho que deu uma travada na internet. Acho que é o sinal do Elias. Congelou, deu uma travada. Elias, cortou sua fala. É importante também nós ensinarmos. Não só aprender e responder pergunta difícil. Só isso. Pessoal, só para a gente finalizar,
a última lição, né, desse trimestre, vivendo pela palavra de Deus. E olha só que poderoso o verso para memorizar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, não adianta só conhecer, né? É preciso viver. Nós precisamos, como a Cileide disse, né? Viver de fato o evangelho. Cileide, aproveitando a sua fala. Aliás, não, minto, peraí. Temos a presença ilustre aí do nosso ancião Lucas. Parabéns, Lucas, pelo seu dia. O Francisco quer fazer um último comentário antes da gente fazer a oração? Parabéns a todos nós, né? Luiz, Gerê, que tá aí, o William, Perri, todos nós, graças a Deus. E os nossos anciões do distrito, de idade, né? Também de tempo de casa. Joel aí também, já foi muito ancião há muito tempo. Parabéns a todos nós, né? Ô, Lucas, se prepara para fazer a oração final para nós. O Francisco acho que ia fazer um comentário apenas, para a gente finalizar. Não, só para perguntar, essa última leitura que você fez aí dessa sugestão do tema, está em que livro da Bíblia? Não, é Tiago 1:22. É a lição que nós vamos estudar. Daqui a pouco eu mando lá no grupo da igreja. Tiago, capítulo legal. 1, verso 22. Tá bom, Luiz. Ok? Amém. Lucas, você ora para nós, então, para finalizar, por favor? Oro sim. Gerê, você fez a barba, cara? Vamos orar, pessoal. Eu não suportei a pressão. Mas já está começando a crescer. Ele está com a ideia de deixar crescer de novo. É porque o Natal está chegando. Aí é tentação para continuar. O Natal está chegando, Sileide. O Natal está chegando. Deixa crescer. Amém. Vamos orar, pessoal. Pai que está nos céus, obrigado, meu Deus, pela vida, Pai, pela saúde e pelo estudo dessa lição, Pai. Aprendemos um pouco mais sobre Ti, Pai. Também, Pai, a entendermos as Suas Escrituras. E também, Pai, a sermos humildes, sabermos que a gente não sabe tudo, Pai, e buscarmos saber, conhecer o que vem de dúvida nas nossas mentes, nas mentes das pessoas, Pai. Pai, estamos encerrando, Pai, a semana que vem é o último sábado do trimestre, e iniciaremos outro com um novo estudo, Pai, que o Senhor também possa estar nos abençoando, para que possamos entender, Pai. E possamos, Pai, além de entender, Pai, assim como o Elias falou, também ensinar, que nós possamos passar isso para outras pessoas. É isso que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, em breve teremos aí o nosso retorno. Muito provavelmente nós continuaremos com uma classe online para quem não puder estar na igreja, mas enfim, isso aí, essas definições serão passadas em breve, tá? Mas que nós possamos orar aí pelos propósitos aí da liderança, que sejam todos de fato guiados por Deus. Vamos lá para o culto então, e um bom restante de sábado a todos. Elias, frisando aí o Elias, o nosso ganhador aí do brinde desse sábado. Muito obrigado. Tchau, gente. Bom sábado. Parabéns, Elias. Parabéns, Elias. Feliz sábado. Feliz sábado, bom pessoal. Sábado, saudade de todos vocês. Saudade. Tchau. Tchau, Bibi. Feliz sábado. Tchau a todos. Bom sábado. Gerê. Ô, Lucas Barba. Sempre no meu lugar. Próximo sábado. A pressão é forte, né, Gerê? Próximo sábado às 9, vamos aí fazer planos para realmente começar no horário. Vamos acelerar porque tem o 13º, uma programação muito especial. Tá bom? Ô, Luiz, uma sugestão. Vamos aí. Não poderíamos começar mais cedo? Não. Porque o assunto da lição é muito bom. Tão encorpado. A gente reduzir uma lição dessa é um desperdício. Vem, vamos. 8h30? Fica o desafio. 8h30 acho que seria um bom horário. Não é tanto sacrifício e nos dá um ganho muito bom. 8h30, acho que. Quantos concordam? Levanta a mão. Pergunta aí, Luiz. Quantos concordam? 8h30. Eu acho que não, hein? Acho que não, hein? Eu sou do time do Joel.
Isso. Então, ô Luiz. Como eu estou em segue outra o mesmo- classe, eu voto que sim. Luiz, segue o mesmo padrão do que é o 13º. Às 9, aí resume. Luiz, hoje a lição, hoje você abriu a classe 8h30, eu e você. Nós começamos a mexer com a lição 9h15, 9h20. Mais até. Então podemos abrir a sala 8h30 e já começar. Não, Exatamente. começa às 9 a lição. Porque tem aqueles tempos de bate-papo, tem uma série de coisinha e vai dar tempo para passar a lição. Então faz assim, começa a lição às 9 em ponto. 9 né? em ponto, então, começa a lição. Então, quem fizer Isso. bate-papo 8h30, Ótimo. Quem quiser bater papo, chegou 8h30. é isso aí. Aí o bate-papo eu não gravo, só gravo a lição. Excelente. Perfeito. Boa, Pessoal, Elias. Boa, Bedimão. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Como é que desliga isso aqui?